Estava terminando de revisar os livros de contabilidade na varanda, com os números das últimas colheitas dançando em minha mente cansada, quando ouvi as batidas na porta da fazenda. Faziam 3 anos que Maria havia partido, levada por uma febre que nem o melhor médico de São Paulo conseguiu curar. E desde então eu me refugiava no trabalho como um homem se refugia na bebida. Meu nome é Joaquim Pereira da Silva, tenho 42 anos, e sou proprietário de uma das maiores fazendas de café da região de Campinas. Herdei essas terras de meu pai, que as havia conquistado com suor e determinação, transformando mata virgem em campos produtivos. Sempre fui respeitado na comunidade, conhecido por minha palavra e por honrar meus compromissos. Mas nada, absolutamente nada, havia me preparado para o que estava prestes a acontecer. Quando abri a porta, encontrei João Batista dos Santos, um homem de cerca de 50 anos, com o rosto marcado pelo sol e pela preocupação. Conhecia-o há mais de uma década, ele possuía uma propriedade menor, alguns quilômetros ao sul da minha, onde plantava principalmente milho e feijão. Ao seu lado estava sua esposa, Conceição, uma mulher de aparência frágil, com os olhos vermelhos de quem havia chorado muito. Mas o que mais me chamou a atenção foi a jovem que os acompanhava. Ela devia ter uns 16 ou 17 anos, com cabelos castanhos presos em uma trança simples, olhos amendoados que pareciam carregar um peso muito grande para sua idade. Vestia um vestido simples de algodão azul, claramente o melhor que a família possuía, mas que mesmo assim mostrava sinais de remendos cuidadosos. Ela mantinha o olhar baixo, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, e havia algo em sua postura que me fez sentir um aperto no peito. Bom dia, seu Joaquim, disse João Batista, tirando o chapéu de palha da cabeça. Espero que não esteja incomodando o senhor nesta hora. De forma alguma, João Batista. Entrem, por favor. Abri a porta completamente, fazendo-os passar para a sala principal da casa. Era um ambiente amplo, com móveis de madeira de lei que Maria havia escolhido com tanto carinho, e que agora pareciam testemunhas silenciosas de uma vida que havia se tornado solitária demais. Conceição segurou a mão da jovem com força, como se quisesse protegê-la de algo terrível. A menina, pois era isso que ela ainda era, uma menina, levantou os olhos uma única vez para me olhar, e naquele breve instante vi medo, confusão e uma tristeza profunda que me fez lembrar da minha própria filha, morta ao nascer 15 anos antes. Seu Joaquim, começou João Batista, girando o chapéu entre as mãos nervosas, vim aqui porque preciso conversar sobre um assunto delicado. Ofereci-lhes água fresca e pedi para que se sentassem. Conceição puxou a filha para o sofá, mantendo-a sempre próxima, enquanto João Batista permaneceu de pé, claramente agitado. Fale, João Batista. Somos vizinhos há anos, pode confiar em mim. Ele respirou fundo, e eu percebi que suas mãos tremiam ligeiramente. Seu Joaquim, o senhor sabe que minha situação tem sido difícil. As últimas safras não foram boas, e eu contraí algumas dívidas. Assenti, sabendo que os tempos haviam sido duros para muitos pequenos proprietários. A abolição da escravatura havia sido anunciada no ano anterior, e embora eu apoiasse a medida, sabia que ela criaria desafios econômicos significativos para todos nós. Devo muito dinheiro ao coronel Antônio Ferreira, continuou João Batista, e eu senti um calafrio. O coronel Ferreira era conhecido na região não apenas por sua riqueza, mas por sua crueldade nos negócios. Ele me deu um prazo até o final do mês para quitar tudo. São 2.000 réis, seu Joaquim. Eu não tenho. Conceição começou a chorar baixinho, e a jovem ao seu lado pareceu encolher ainda mais. Eu comecei a entender para onde a conversa estava indo, e senti meu estômago se revirar. O coronel disse que, se eu não pagasse, ele tomaria minha propriedade. Minha família ficaria na rua. João Batista parou, engoliu em seco, e então disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. Eu vim aqui para fazer uma proposta ao senhor. Sei que não é convencional, mas são tempos desesperados. Que tipo de proposta? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. O senhor é viúvo, e minha filha, Ana Carolina, ela é uma boa moça. Trabalhadeira, sabe cozinhar, costurar. Ela poderia ser uma boa esposa para o senhor. As palavras ficaram suspensas no ar como uma nuvem de tempestade. Olhei para a jovem, Ana Carolina, e vi que ela havia se tornado ainda mais pálida, se isso era possível. Suas mãos tremiam, e ela mordia o lábio inferior com força. João Batista, comecei cuidadosamente, você está me pedindo para me casar com sua filha.
Sim, senhor. E em troca, o senhor pagaria minhas dívidas ao coronel Ferreira. Sei que é muito dinheiro, mas o senhor tem condições, e seria bom para todos. Senti a raiva começar a ferver em meu peito. Você está me oferecendo sua filha como pagamento de uma dívida. Não é assim, seu Joaquim, protestou Conceição através das lágrimas. Ana Carolina é nossa filha amada, mas não temos outra escolha. Pelo menos com o senhor, sabemos que ela será bem tratada. Levantei-me e comecei a andar pela sala, tentando processar o que estava acontecendo. Ana Carolina permanecia em silêncio, e eu percebi que ela provavelmente não havia tido voz alguma nesta decisão. Era simplesmente uma peça em um jogo cruel de sobrevivência. E o que Ana Carolina pensa sobre isso? Perguntei, olhando diretamente para ela. A jovem levantou os olhos, e pela primeira vez vi não apenas medo, mas uma fagulha de algo que poderia ser gratidão. Eu faço o que for melhor para minha família, senhor, disse ela com voz baixa, mas firme. Isso não é uma resposta, insisti. Você quer se casar comigo? Ela hesitou, olhou para os pais, e então sussurrou. Eu não quero que minha família perca nossa casa. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Lembrei-me da minha própria juventude, de como havia me casado com Maria por amor verdadeiro, de como havíamos construído uma vida juntos baseada em respeito mútuo e carinho. Lembrei-me também da minha filha que nunca chegou a nascer, e de como eu havia sonhado em proteger e amar uma criança. João Batista, disse eu finalmente, preciso pensar sobre isso. É uma decisão muito séria. Claro, seu Joaquim. Mas o prazo é curto. O coronel não é conhecido por sua paciência. Acompanhei a família até a porta, e quando Ana Carolina passou por mim, nossos olhares se cruzaram novamente. Havia uma dignidade em seus olhos que contrastava com a situação degradante em que se encontrava. Ela não era apenas uma jovem bonita. Havia uma força interior que brilhava através de toda aquela vulnerabilidade. Depois que eles partiram, permaneci na varanda até o sol se pôr completamente. As estrelas começaram a aparecer no céu escuro, e eu me perguntei que tipo de mundo era esse, onde pais eram forçados a oferecer suas filhas como moeda de troca. Mas mais do que isso, me perguntei que tipo de homem eu era, e que tipo de homem eu queria ser. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando no rosto de Ana Carolina, na resignação de seus pais, e na minha própria solidão. Seria fácil aceitar a proposta. Eu tinha o dinheiro, ela parecia ser uma jovem decente, e eu estava cansado de voltar para uma casa vazia todas as noites. Mas algo me incomodava profundamente na situação toda. Às 3 da manhã, levantei-me e fui até o quarto que havia sido de Maria. Suas roupas ainda estavam no armário, seus livros ainda estavam na mesa de cabeceira. Peguei a fotografia que tínhamos tirado poucos meses antes de sua morte, e sussurrei para sua imagem. Maria, o que você faria em meu lugar? Naturalmente, não houve resposta. Mas enquanto observava o rosto amado da minha esposa, comecei a entender que esta não era uma decisão sobre dinheiro ou conveniência. Era uma decisão sobre o tipo de homem que eu escolheria ser no mundo. Amanheceu um dia cinzento, com nuvens pesadas prometendo chuva. Levantei-me antes do nascer do sol, como era meu hábito, mas desta vez não foi para revisar os trabalhos da fazenda. Minha mente estava consumida pela proposta de João Batista, e eu sabia que precisava tomar uma decisão em breve. Enquanto tomava meu café da manhã, preparado por Benedita, a cozinheira que trabalhava comigo há mais de 20 anos, ela notou minha preocupação. Seu Joaquim, o senhor não tocou na comida, disse ela, uma mulher negra de meia-idade que havia conquistado sua liberdade anos antes da Lei Áurea e escolhido permanecer trabalhando na fazenda. Aconteceu alguma coisa. Benedita era mais do que uma funcionária. Era uma confidente, alguém que conhecia minha família há décadas. Decidi compartilhar minha situação com ela. Benedita, você conhece a família Santos? João Batista e sua esposa Conceição. Conheço sim, senhor. Gente boa, mas passando por dificuldades. Ouvi dizer que estão devendo dinheiro ao coronel Ferreira. Ela balançou a cabeça com desaprovação. Aquele homem é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Eles vieram aqui ontem. Comecei cuidadosamente, com uma proposta. Contei a Benedita sobre a oferta de casamento com Ana Carolina em troca do pagamento das dívidas. Ela me ouviu em silêncio, mas eu podia ver a crescente indignação em seus olhos. Seu Joaquim, disse ela finalmente, eu criei 3 filhas,
e posso dizer ao senhor que o que esses pais estão fazendo não é proteção, é desespero. Mas isso não torna a situação menos errada. Você acha que eu deveria recusar? Eu acho que o senhor deveria se perguntar: se essa jovem fosse sua filha, o que o senhor gostaria que um homem na sua posição fizesse? Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu nunca havia pensado na situação por essa perspectiva. Se eu tivesse uma filha da idade de Ana Carolina, e alguém me oferecesse comprá-la para saldar dívidas, eu ficaria horrorizado. Mas se eu não aceitar, disse eu, eles perderão tudo para o Coronel Ferreira. E se o senhor aceitar, o que acontecerá com a alma da menina? E com a sua? Benedita continuou preparando o café da manhã, mas suas palavras ecoaram em minha mente durante todo o dia. Eu sabia que ela estava certa, mas a situação era mais complexa do que simplesmente recusar. Por volta do meio-dia, decidi cavalgar até a cidade para conversar com o Padre Miguel, um homem que eu respeitava há anos. Ele estava na igreja, preparando o sermão de domingo, quando cheguei. Joaquim, disse ele, levantando-se da mesa onde escrevia. Que bom vê-lo. Como vai? Padre Miguel era um homem de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Havia sido ele quem celebrou meu casamento com Maria, e também quem conduziu seu funeral. Conhecia minha família há décadas. Padre, preciso de seus conselhos, disse eu, sentando-me em um dos bancos da igreja. Estou enfrentando uma situação delicada. Expliquei a situação para ele, observando como sua expressão se tornava cada vez mais grave à medida que eu falava. Meu filho, disse ele quando terminei, você está descrevendo o que, na melhor das hipóteses, seria um casamento arranjado por necessidade financeira. Na pior, seria algo próximo à compra de uma pessoa. Mas, padre, se eu não aceitar, eles perderão tudo. A família ficará na rua. E se você aceitar, estará perpetuando um sistema que trata mulheres como propriedade a ser negociada. Ele se levantou e começou a caminhar pela igreja. Joaquim, você já se perguntou se existe uma terceira opção? Que tipo de terceira opção? Você poderia ajudar a família de João Batista de outras formas. Poderia emprestar o dinheiro, oferecer trabalho, encontrar alternativas que não envolvessem tratar uma jovem como moeda de troca. Suas palavras me fizeram pensar. Eu havia ficado tão focado em aceitar ou recusar a proposta que não havia considerado outras possibilidades. Mas João Batista já está endividado, argumentei. Um empréstimo apenas adiaria o problema. Então ofereça trabalho. Sua fazenda é grande, e você sempre pode usar mão de obra qualificada. João Batista poderia trabalhar para você, pagando a dívida através de seu trabalho. Era uma possibilidade, mas eu sabia que não seria fácil. João Batista era um homem orgulhoso, e aceitar trabalhar para um vizinho depois de ter sido proprietário seria difícil para ele. Padre, perguntei, e se eu aceitar o casamento, mas não consumá-lo? Se eu der à jovem tempo para crescer, para decidir realmente o que ela quer? Padre Miguel parou de caminhar e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Joaquim, você está sugerindo um casamento apenas no papel? Talvez. Pelo menos até que ela tenha idade e experiência suficientes para fazer uma escolha real. Isso seria complicado, disse ele lentamente. Mas não é impossível. Haveria questões legais, sociais. E você teria que viver com a constante pressão da comunidade e da família dela. Eu poderia fazer isso, disse eu, sentindo uma estranha sensação de alívio. Poderia dar a ela a proteção do casamento sem forçá-la a nada. Isso exigiria uma força de caráter excepcional de sua parte, Joaquim. Você estaria se comprometendo a proteger uma jovem sem esperar nada em troca. Talvez seja isso que eu preciso fazer. Padre Miguel voltou a se sentar ao meu lado. Meu filho, se você escolher esse caminho, precisará ser muito claro sobre suas intenções. Com a jovem, com a família dela, e consigo mesmo. Não pode haver ambiguidade. Eu entendo, padre. E você terá que estar preparado para a possibilidade de que, um dia, ela escolha deixar você. Se você realmente der a ela a liberdade de escolher, ela pode escolher outra pessoa. Essa possibilidade me deu uma pontada de dor, mas eu sabia que era justa. Se for isso que ela escolher, eu respeitarei. Então você já sabe o que fazer, disse o padre. Mas lembre-se, uma vez que você fizer essa escolha, não há volta.
Você estará comprometido a proteger essa jovem pelo resto de sua vida, independentemente do que aconteça. Saí da igreja com uma sensação de clareza que não tinha há dias. Eu sabia o que precisava fazer, mas também sabia que não seria fácil. Teria que enfrentar a desconfiança da família de Ana Carolina, a pressão da comunidade, e meus próprios desejos e necessidades. Naquela tarde, cavalgando de volta para a fazenda, comecei a formular um plano. Não seria apenas uma questão de aceitar ou recusar a proposta de João Batista. Seria uma questão de encontrar uma forma de proteger Ana Carolina enquanto preservava sua dignidade e sua capacidade de escolha. Quando cheguei em casa, o sol estava se pondo novamente, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Benedita ainda estava na cozinha, preparando o jantar. Seu Joaquim, disse ela, o senhor decidiu o que vai fazer. Sim, Benedita. Decidi que vou aceitar a proposta, mas com condições muito específicas. Ela levantou uma sobrancelha. Que tipo de condições? Vou me casar com Ana Carolina para protegê-la e ajudar sua família. Mas não vou tocá-la. Vou dar a ela tempo para crescer, para conhecer o mundo, para decidir realmente o que ela quer da vida. Benedita me olhou por um longo momento, e então sorriu. Seu Joaquim, se o senhor conseguir fazer isso, será o homem mais honrado que já conheci. Espero conseguir, Benedita. Espero ter forças para isso. O senhor tem, sim, eu sei que tem. Naquela noite, escrevi uma carta para João Batista, pedindo para que ele voltasse no dia seguinte com Ana Carolina. Tinha uma proposta para fazer, mas precisava falar com ela primeiro. Precisava ter certeza de que ela entendia exatamente o que eu estava oferecendo. Enquanto terminava de escrever, me perguntei o que Maria pensaria de minha decisão. Olhei para sua fotografia na mesa e sussurrei. Maria, espero que você aprove o que estou prestes a fazer. Vou tentar ser o homem que você sempre soube que eu poderia ser. A manhã seguinte chegou com um sol forte e sem nuvens, contrastando com a tempestade de emoções que eu sentia. Havia dormido pouco, passando a maior parte da noite refinando mentalmente o que diria para Ana Carolina e sua família. Sabia que o que estava prestes a propor era incomum, talvez até escandaloso para os padrões da época, mas também sabia que era a única forma de agir de acordo com minha consciência. Benedita notou minha ansiedade durante o café da manhã. Seu Joaquim, o senhor tem certeza de que está preparado para essa conversa? Não, respondi honestamente. Mas preciso fazer isso. Não posso viver comigo mesmo se não tentar. Por volta das 10 horas, ouvi o som de cascos se aproximando. Através da janela, vi João Batista, Conceição e Ana Carolina descendo de uma carroça simples. Hoje, Ana Carolina usava um vestido marrom escuro, e seus cabelos estavam soltos, emoldurando seu rosto jovem. Ela parecia ainda mais nervosa do que no dia anterior. Fui recebê-los na varanda, tentando manter minha expressão calma e acolhedora. Bom dia. Obrigado por virem. Bom dia, seu Joaquim, disse João Batista, mais uma vez girando o chapéu entre as mãos. Recebemos sua carta. O senhor tomou uma decisão. Sim, tomei. Mas antes de falar com vocês, preciso conversar a sós com Ana Carolina. Conceição pareceu alarmada. Seu Joaquim, ela é apenas uma menina. Exatamente por isso preciso falar com ela primeiro, interrompi gentilmente. Se vamos falar sobre o futuro dela, ela precisa ter voz na decisão. João Batista hesitou, mas depois assentiu. Está bem. Conceição e eu esperaremos aqui na varanda. Levei Ana Carolina para dentro da casa, até a biblioteca, um ambiente que eu esperava que fosse menos intimidante do que meu escritório. Ela se sentou na beira de uma poltrona, as mãos novamente entrelaçadas no colo, o olhar fixo no chão. Ana Carolina, comecei, sentando-me em uma cadeira próxima. Antes de conversarmos sobre qualquer coisa, preciso que você saiba que pode falar comigo honestamente. Não haverá consequências para você ou sua família, independentemente do que disser. Ela levantou os olhos, e pude ver a surpresa em sua expressão. Sim, senhor. Primeiro, quero que me diga, você entende completamente o que seus pais me propuseram? Ela corou ligeiramente, mas manteve o olhar firme. Sim, senhor. Eles querem que eu me case com o senhor para que o senhor pague as dívidas da família. E como você se sente sobre isso? Ana Carolina hesitou, e eu percebi que ela não esperava que sua opinião fosse considerada. Eu entendo que é necessário.
Meus pais não teriam feito essa proposta se tivessem outra escolha. Isso não é o que perguntei, disse eu suavemente. Perguntei como você se sente. Não como uma filha obediente, mas como uma pessoa com seus próprios sentimentos e desejos. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e eu vi lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Senhor, eu tenho medo. Medo do que vai acontecer comigo, medo de decepcionar minha família, medo de não ser uma boa esposa. Você já conheceu algum homem que despertou seus sentimentos? Alguém com quem gostaria de se casar? Ela balançou a cabeça lentamente, seus olhos castanhos refletindo uma inocência que contrastava com a gravidade da situação. Não, senhor. Meus pais sempre foram muito rigorosos sobre isso. Eu mal saio de casa, exceto para ir à igreja aos domingos e às vezes ao mercado com minha mãe. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava a saia simples, um gesto nervoso que denunciava sua ansiedade. Eles dizem que uma moça de família deve ser preservada até o casamento. Observei-a por um momento, notando como ela evitava meu olhar direto, mantendo os olhos fixos em suas mãos entrelaçadas no colo. A brisa da tarde movia alguns fios soltos de seus cabelos castanhos, que estavam presos de forma simples com um laço de fita desbotada. Havia algo naquele rosto jovem que me tocou profundamente, talvez a vulnerabilidade mal disfarçada, ou a forma como ela tentava manter a compostura diante de uma situação que claramente a aterrorizava. Ana Carolina, quero fazer uma proposta diferente para você. Mas preciso que entenda que, se aceitar, você terá que confiar em mim completamente. Minha voz saiu mais suave do que eu pretendia, quase paternal. Inclinei-me ligeiramente para frente, tentando diminuir a distância física e emocional entre nós, mas cuidando para não a intimidar ainda mais. Ela me olhou com curiosidade e um pouco de esperança, seus olhos se erguendo timidamente para encontrar os meus pela primeira vez desde que começamos a conversar. Que tipo de proposta, senhor? Sua voz era um sussurro, como se temesse que falar mais alto pudesse quebrar algum encanto frágil que estava se formando. Respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade que estava prestes a assumir. O ar da tarde estava impregnado com o perfume das flores do Jardim de Maria, e por um momento, foi como se ela estivesse ali, aprovando silenciosamente minha decisão. Vou aceitar me casar com você, e vou pagar as dívidas de sua família. Mas não será um casamento como os outros. Eu não entendo, senhor. Sua testa se franziu ligeiramente, criando pequenas rugas de confusão. Ela mordeu o lábio inferior, um hábito que provavelmente tinha desde criança quando se sentia perdida ou insegura. Respirei fundo novamente, sabendo que as próximas palavras seriam cruciais e poderiam mudar completamente o rumo de nossas vidas. Escolhi cada palavra cuidadosamente, como se estivesse construindo uma ponte delicada sobre um abismo. Ana Carolina, eu não vou tocá-la. Não vou forçá-la a nada. Você terá seu próprio quarto, sua própria privacidade, suas próprias coisas. Será minha esposa apenas no papel, para proteger você e sua família da desgraça e da pobreza. Ela me olhou com uma expressão de completa surpresa, seus olhos se arregalando como se eu tivesse falado em língua estrangeira. Por um longo momento, apenas o canto dos pássaros e o sussurro do vento nas folhas preencheram o silêncio entre nós. Mas por que o Senhor faria isso? Por que um homem da sua posição faria um sacrifício assim? Porque você é muito jovem para tomar uma decisão tão importante sobre seu futuro. Porque você merece ter tempo para crescer, para descobrir quem você é e o que quer da vida. E porque eu não posso, em boa consciência, tratar você como uma propriedade a ser comprada ou um objeto a ser negociado entre homens. Minha voz carregava a convicção de anos de reflexão sobre as injustiças que testemunhara na sociedade em que vivíamos. Mas o Senhor não ganha nada com isso, disse ela, confusa, inclinando a cabeça para o lado como uma criança tentando entender um conceito difícil. Os homens sempre esperam algo em troca. Meu pai sempre diz que nada na vida é de graça. Ganho sim. Ganho a satisfação de saber que fiz a coisa certa, que usei minha posição e meus recursos para algo que realmente importa. E ganho a companhia de alguém em minha casa, que tem estado vazia e silenciosa desde que minha esposa morreu há 2 anos. Minha voz se suavizou ao mencionar Maria, e instintivamente toquei a aliança que ainda usava. Esta casa precisa de vida novamente, de risadas, de juventude. Mas não da forma como os outros homens buscam essas coisas. Ana Carolina ficou em silêncio por vários minutos, processando o que eu havia dito. Pude ver o conflito interno em seu rosto,
a luta entre a esperança e a desconfiança, entre o alívio e o medo do desconhecido. Suas mãos se moviam nervosamente, ora alisando a saia, ora brincando com o laço dos cabelos. Finalmente, ela perguntou, com uma voz ainda mais baixa: "E se eu nunca quiser ser sua esposa de verdade? Se eu nunca conseguir corresponder aos seus sentimentos? Então você será livre para escolher seu próprio caminho quando chegar o momento, quando se sentir preparada para isso. Eu me certificarei de que você tem educação, conhecimento do mundo, livros para ler, habilidades para desenvolver, e condições de tomar suas próprias decisões com sabedoria e independência." Fiz uma pausa, observando como seus olhos se enchiam de lágrimas. "Você não será uma prisioneira em minha casa, Ana Carolina. Será uma jovem sendo preparada para a vida." "O senhor faria isso mesmo? Deixaria eu ir embora se fosse minha vontade? Mesmo depois de pagar as dívidas da minha família?" Sua voz tremeu com a pergunta, como se ela mal ousasse acreditar em tal possibilidade. "Sim, Ana Carolina. Dou minha palavra de honra diante de Deus e da memória de minha falecida esposa. Você nunca será obrigada a ficar contra sua vontade." Estendi minha mão, não para tocá-la, mas como um gesto de sinceridade. "Minha única condição é que você use esse tempo para crescer, para aprender, para se tornar a mulher que você nasceu para ser." Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza ou desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança que ela provavelmente nunca havia se permitido sentir. "Senhor, eu não sei o que dizer. Ninguém nunca me ofereceu uma escolha antes. Ninguém nunca me perguntou o que eu queria ou como me sentia. Agora você tem uma escolha, e no futuro terá muitas outras. Mas preciso que entenda: se aceitarmos esse arranjo, teremos que ser muito cuidadosos. A comunidade não pode saber dos detalhes de nosso acordo. Eles precisam acreditar que é um casamento normal, tradicional, ou você será objeto de fofocas maliciosas e julgamentos cruéis." Minha expressão se tornou mais séria, quase paternal. "As pessoas podem ser muito duras com aqueles que não seguem as convenções sociais. Eu entendo, senhor. Sei como as pessoas falam." Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, num gesto infantil que me lembrou de quão jovem ela realmente era. "E você precisa saber que, embora eu não vá tocá-la nem exigir deveres conjugais, vou exigir que você se comporte como uma esposa respeitável em público. Isso significa acompanhar-me a eventos sociais, às missas, às visitas, tratar-me com respeito e carinho quando estivermos na presença de outros, e manter as aparências de um casamento convencional." Pausei para ter certeza de que ela estava compreendendo. "Será como representar um papel num teatro, você entende? Isso não me parece difícil, senhor. Na verdade, me parece muito mais fácil do que..." Ela parou, não conseguindo terminar a frase, mas eu entendi perfeitamente o que ela queria dizer. "Então você aceita a minha proposta? Aceita ser minha esposa nos termos que estabeleci?" Ana Carolina limpou as lágrimas dos olhos com mais cuidado dessa vez, e me olhou com uma determinação que eu não havia visto antes. Era como se algo tivesse despertado dentro dela, uma fagulha de coragem que talvez ela nem soubesse que possuía. "Sim, senhor. Aceito com gratidão e prometo que não vou decepcioná-lo." "Muito bem. Agora vamos conversar com seus pais. Eles estão esperando há tempo demais, e imagino que estejam se consumindo de ansiedade." Quando retornamos à varanda, João Batista e Conceição se levantaram imediatamente, suas expressões tensas e expectantes. Pude ver o medo nos olhos de ambos, a preocupação de que talvez eu tivesse mudado de ideia após conversar com a filha. Conceição tinha as mãos entrelaçadas tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. "João Batista", disse eu, assumindo o tom formal que a situação exigia, "aceito sua proposta de casamento com Ana Carolina. Pagarei suas dívidas ao Coronel Ferreira ainda esta semana." O alívio no rosto de João Batista foi palpável, como se um peso esmagador tivesse sido removido de seus ombros. Suas pernas tremeram ligeiramente, e ele teve que se apoiar no corrimão da varanda. "Seu Joaquim, o senhor não sabe o quanto isso significa para nossa família. Não temos como agradecer. O senhor está salvando nossa honra, nossa vida." "Não precisa agradecer, João Batista. Mas preciso deixar algumas coisas muito claras." Olhei para os três, certificando-me de que estavam prestando atenção total às minhas palavras. "Ana Carolina será tratada com o máximo respeito em minha casa.
Ela terá educação, roupas adequadas, alimentação farta, e todas as necessidades atendidas. Ela será uma dama respeitada na comunidade, e ninguém jamais poderá dizer que ela não foi tratada com a dignidade que merece. Claro, seu Joaquim. Esperamos que ela seja uma boa esposa para o Senhor, obediente e dedicada. João Batista assentiu vigorosamente, ainda processando sua salvação. Tenho certeza de que será uma excelente companhia. Mas quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Ela sempre será bem-vinda em sua casa. Ela não está sendo vendida ou entregue como um objeto, está sendo protegida e cuidada. Vocês sempre serão bem-vindos para visitá-la, e ela poderá vir vê-los sempre que desejar. Conceição começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão misturadas com alívio. Seu Joaquim, o senhor é um homem muito bom, muito generoso. Cuidaremos para que Ana Carolina seja preparada adequadamente para o casamento. Ela sabe bordar, cozinhar, cuidar de uma casa. O casamento será na próxima semana, disse eu, interrompendo gentilmente sua enumeração das habilidades domésticas da filha. Falarei com o padre Miguel hoje mesmo para acertar os detalhes. E João Batista, amanhã pela manhã você virá comigo até a cidade para resolvermos suas dívidas com o coronel Ferreira. Quero que isso seja resolvido rapidamente, para que vocês possam ter paz. Sim, senhor. Estaremos eternamente gratos. Que Deus o abençoe por sua bondade. João Batista tinha lágrimas nos olhos, algo raro de se ver num homem da sua geração e posição. Depois que a família partiu, Ana Carolina olhou para mim uma última vez antes de subir na carroça simples que os havia trazido. Havia algo diferente em seus olhos, não mais o medo desesperado e a resignação que eu havia visto inicialmente, mas uma espécie de esperança cautelosa, como se ela finalmente vislumbrasse a possibilidade de um futuro diferente do que havia imaginado. Benedita, que havia observado tudo da cozinha através da janela, veio até mim na varanda assim que a carroça desapareceu na estrada empoeirada. Suas mãos ainda estavam molhadas de lavar a louça, e ela a secou no avental antes de falar. Seu Joaquim, o senhor realmente vai fazer o que prometeu? Vai mesmo deixar essa menina em paz? Vou, Benedita. Vou proteger essa jovem como se ela fosse minha própria filha, como se fosse um presente que Deus colocou em minhas mãos para cuidar. Minha voz carregava a convicção de uma decisão tomada com o coração e a consciência limpos. E se ela realmente decidir ir embora um dia? Se ela se apaixonar por outro homem ou simplesmente não conseguir se adaptar a esta vida? Então eu a ajudarei a encontrar seu caminho, darei a ela um dote adequado, e me certificarei de que ela tenha todas as condições para ser feliz. Mas até lá, vou fazer tudo o que puder para dar a ela as oportunidades que merece: educação, cultura, conhecimento do mundo. Parei por um momento, observando o pôr do sol que começava a atingir o céu de laranja. Ela é apenas uma criança, Benedita. Merece a chance de crescer antes de tomar decisões que irão definir o resto de sua vida. O senhor é um homem raro, seu Joaquim. Num mundo onde os homens tratam as mulheres como propriedade, o senhor está oferecendo liberdade. Espero que Deus o abençoe por essa decisão e que Dona Maria, lá do céu, esteja sorrindo para o senhor. Naquela noite, sentei-me novamente na varanda, observando as estrelas e pensando no que havia iniciado. A noite estava clara, com uma brisa suave que trazia o perfume das flores do jardim que Maria tanto amava. Sabia que os próximos meses seriam desafiadores, para mim e para Ana Carolina. Teríamos que navegar pelas expectativas rigorosas da sociedade, pelos nossos próprios sentimentos e incertezas, e pela complexidade do arranjo incomum que havíamos criado. Mas pela primeira vez em muito tempo, desde aquele dia sombrio em que Maria partiu deste mundo deixando um vazio que parecia impossível de preencher, senti que estava fazendo algo realmente importante, algo que transcendia as trivialidades do cotidiano e tinha um propósito maior que meu próprio bem-estar. Não se tratava apenas de salvar uma família da ruína financeira e da desonra social que os perseguia como uma sombra ameaçadora, mas de dar a uma jovem a chance preciosa e rara de descobrir quem ela realmente era por trás das máscaras sociais, livre das pressões esmagadoras e sufocantes que a sociedade normalmente impunha às mulheres de sua idade e posição, como grilhões invisíveis que limitavam seus sonhos e aspirações. A brisa noturna carregava o perfume das flores do jardim que Maria tanto amava cultivar, e eu podia quase ouvir sua risada melodiosa ecoando pelas memórias. Tocando com reverência a aliança de ouro que ainda usava da minha querida Maria, sentindo o metal aquecido pelos anos de devoção e amor incondicional,
Sussurrei para a noite silenciosa que envolvia a propriedade como um manto protetor. Minha querida, minha alma gêmea, espero que você aprove o que estou fazendo aqui embaixo. Vou tentar honrar sua memória sendo o homem que você sempre soube que eu poderia ser, protegendo os mais fracos e desamparados, usando o que Deus me deu de talentos e recursos para fazer o bem neste mundo tão carente de bondade e justiça. O vento pareceu sussurrar uma resposta carinhosa entre as folhas da velha carvalho sob a qual costumávamos sentar nas tardes de verão, e por um momento mágico e reconfortante, senti a presença etérea de minha esposa falecida, como se ela estivesse ali mesmo ao meu lado, sua mão fantasmagórica tocando gentilmente meu ombro, aprovando silenciosamente minha decisão com aquele sorriso compreensivo que sempre iluminava seu rosto quando eu tomava uma decisão difícil mas correta. A semana passou rapidamente, recheada de uma ansiedade que eu mal conseguia disfarçar. Os preparativos para o casamento estavam a todo vapor, mas havia algo no ar que tornava tudo ainda mais tenso. Eu havia prometido a João Batista que o acompanharia até a cidade para saldar suas dívidas com o temido Coronel Ferreira. A dívida, que antes parecia uma simples transação, agora carregava consigo um peso muito maior, e eu sabia que as consequências daquela jornada iriam moldar minha vida de formas que eu ainda não compreendia completamente. Quando chegamos à casa do coronel, vi claramente o desapontamento estampado em seu rosto. Ele havia perdido uma grande oportunidade de se apoderar das terras dos santos, uma oferta que, até aquele momento, parecia irresistível para ele. Mas a situação agora estava fora de suas mãos, e o pagamento, que ele aceitava com relutância, não era o que ele esperava. Ele não queria mais o pagamento em dinheiro, queria algo mais valioso, o controle. Porém, ele não teve escolha senão aceitar, embora sua frustração fosse quase palpável. Espero que você saiba o que está fazendo, Joaquim, disse o coronel, seus olhos estreitos tentando esconder o desdém. O sorriso em seu rosto era forçado, como se soubesse que, no fundo, ele ainda acreditava que eu não sabia em que terreno estava pisando. Casamento por dívida raramente termina bem. As palavras dele me incomodaram, mas não me abalaram. Ele estava certo em um ponto. Casamentos forçados ou pagos com dívidas raramente terminam bem. Mas, ao contrário do que ele pensava, minha intenção não era pagar a dívida com o coração de Ana Carolina. Eu queria algo mais. Queria construir algo sólido, onde o respeito e o afeto se erguessem como alicerces, não a obrigação e a troca. Olhei para o coronel com firmeza, meu olhar nunca desviando do dele. Coronel, meu casamento será baseado em respeito e proteção, não em dívida. Ana Carolina será uma esposa respeitada, não uma propriedade. Respondi com a voz calma, mas com uma convicção que ecoava em cada palavra. O coronel permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos tentando ler minha alma, procurando alguma fraqueza. Mas eu sabia que a decisão estava tomada e não havia volta. Minha escolha estava firme, e aquilo era mais do que um simples acordo. Era uma promessa de dignidade, e eu não iria deixar que ninguém a desrespeitasse, nem mesmo ele. Ele riu, mas havia um tom de desconforto em sua voz. Veremos, Joaquim. Veremos. João Batista permaneceu em silêncio durante toda a transação, mas quando saímos do escritório do coronel, ele se virou para mim com lágrimas nos olhos. Seu Joaquim, como posso algum dia retribuir o que o Senhor fez por minha família? Seja um bom pai para Ana Carolina quando ela precisar, respondi. E trate bem sua esposa. Essas são as únicas coisas que peço. O dia do casamento chegou com uma manhã clara e ensolarada. A cerimônia seria simples, na igreja local, com apenas as famílias presentes. Eu havia enviado convites para alguns vizinhos próximos, mas mantive a lista pequena, preferindo privacidade para esse momento delicado. Vestindo meu melhor terno preto, o mesmo que havia usado no casamento com Maria, cheguei à igreja uma hora antes da cerimônia. Padre Miguel estava me esperando, e pude ver a preocupação em seus olhos. Joaquim, disse ele, você tem certeza de que está preparado para isso? Uma vez que você disser sim, não haverá volta. Padre, nunca estive tão certo de nada em minha vida, respondi. Essa jovem precisa de proteção, e eu tenho condições de oferecê-la. E você tem certeza de que conseguirá cumprir sua promessa de não esperar nada dela? Tenho, padre. Dei minha palavra, e pretendo honrá-la. Quando Ana Carolina chegou, acompanhada por seus pais, senti meu coração apertar. Ela usava um vestido branco simples, mas bonito, que Conceição havia costurado especialmente para a ocasião. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante,
com algumas flores pequenas que Benedita havia colhido do jardim da fazenda. Mas o que mais me impressionou foi sua postura. Ela não caminhava como uma vítima sendo levada ao sacrifício. Havia uma dignidade em seus passos, uma aceitação serena do que estava acontecendo. Quando nossos olhares se cruzaram, ela me deu um pequeno aceno de cabeça, como se estivesse me agradecendo silenciosamente. A cerimônia foi breve mas solene. Quando chegou o momento de trocarmos os votos, olhei nos olhos de Ana Carolina e disse as palavras tradicionais, mas com um significado completamente diferente. Eu estava prometendo protegê-la, respeitá-la e dar-lhe a liberdade que ela merecia. Eu, Joaquim Pereira da Silva, aceito você, Ana Carolina dos Santos, como minha esposa, para amá-la e protegê-la, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, enquanto ambos vivermos. Quando ela repetiu os votos, sua voz era baixa mas firme. Eu, Ana Carolina dos Santos, aceito você, Joaquim Pereira da Silva, como meu marido, para respeitá-lo e honrá-lo, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, enquanto ambos vivermos. Quando o Padre Miguel nos declarou marido e mulher, ele hesitou antes de dizer: você pode beijar a noiva. Eu me inclinei e dei um beijo suave na testa de Ana Carolina, não nos lábios como seria tradicional. Ela me olhou com gratidão, entendendo o significado daquele gesto. A recepção foi ainda mais simples, realizada na varanda da fazenda. Benedita havia preparado uma mesa com doces caseiros e café, e alguns vizinhos trouxeram presentes modestos. Ana Carolina permaneceu ao meu lado durante toda a celebração, comportando-se como uma esposa educada, mas eu percebia sua atenção. Por volta do final da tarde, quando os convidados começaram a se retirar, chegou o momento que eu sabia que seria o mais difícil. João Batista e Conceição se aproximaram para se despedir de Ana Carolina. Minha filha, disse Conceição, abraçando-a com força, seja feliz. E lembre-se de que você sempre será bem-vinda em nossa casa. Cuide bem dele também, sussurrou João Batista no ouvido de Ana Carolina. Ele é um homem bom. Depois que todos partiram, Ana Carolina e eu ficamos sozinhos na varanda. O silêncio entre nós era pesado, denso como o ar antes de uma tempestade de verão, cheio de expectativas não ditas e ansiedades mútuas que pareciam querer se materializar no espaço que nos separava. Era como se o próprio ar tivesse se tornado mais espesso, carregado de tensão e incertezas que nenhum de nós sabia como quebrar. O vento noturno balançava suavemente as cortinas de linho branco da sala através da porta aberta, trazendo consigo o aroma doce e penetrante dos jasmins que Maria havia plantado anos atrás com suas próprias mãos, quando ainda sonhávamos com filhos que correriam pelo jardim. Aquelas flores continuavam a florescer fielmente a cada temporada, como se guardassem em suas pétalas delicadas a memória de quem as havia cultivado com tanto carinho. O perfume me trazia sempre uma pontada de saudade, mas naquela noite, estranhamente, também trazia uma sensação de continuidade, como se Maria estivesse de alguma forma presente, abençoando aquele novo capítulo. Ana Carolina mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, os dedos entrelaçados com tanta força que vi seus nós ficarem completamente brancos, contrastando com a pele morena de suas mãos pequenas e delicadas. Suas unhas, curtas e bem cuidadas, mostravam que apesar da condição modesta de sua família, ela havia sido criada com esmero e atenção aos detalhes. Seus olhos, grandes e escuros como café torrado, com cílios longos que lançavam sombras delicadas em suas faces, fixavam-se ora no chão de madeira envernizada da varanda, ora no horizonte distante onde as últimas luzes douradas do dia se desvaneciam lentamente, dando lugar às primeiras estrelas que começavam a pontilhar o céu violeta. Observei-a por um momento prolongado, notando cada detalhe de sua postura e expressão. Como ela mordia discretamente o lábio inferior, um hábito nervoso que já havia percebido durante a cerimônia, quando o padre recitava os votos que ela repetia em voz quase inaudível. Seus ombros estavam tensos, ligeiramente curvados para frente, numa postura defensiva que falava de anos de ensinamentos sobre como uma jovem deveria se comportar na presença de homens. Seu vestido de casamento, emprestado pela vizinha mais próspera da família e ligeiramente grande demais para seu corpo franzino, fazia-a parecer ainda mais jovem e vulnerável do que realmente era. O tecido de algodão branco, embora bem cuidado e obviamente tratado com carinho, mostrava sinais sutis de ter sido usado em outras ocasiões e remendado com habilidade, evidenciando a condição modesta de sua família. As pequenas flores bordadas à mão na barra e no corpete revelavam o trabalho dedicado de alguma mulher, talvez sua mãe ou uma tia, que havia passado horas debruçada sobre aquele vestido, querendo que estivesse perfeito para o grande dia.
Os babados delicados do decote estavam amarrotados da longa cerimônia e da tensão do dia, mas ainda assim mantinham uma graça singela que realçava a beleza natural da jovem. Seus cabelos castanhos escuros, normalmente soltos pelos ombros conforme eu havia visto nas poucas vezes em que a encontrara antes do casamento, agora estavam presos num coque baixo ornamentado com pequenas flores brancas, provavelmente colhidas no jardim de sua casa naquela manhã. Alguns fios rebeldes haviam se soltado durante as emoções do dia, emoldurando suavemente seu rosto e dando-lhe um ar ainda mais jovial e tocante. Ana Carolina, disse eu finalmente, minha voz soando mais grave e rouca do que pretendia na quietude absoluta da noite. O som pareceu reverberar no ar parado, quebrando o silêncio como uma pedra jogada num lago calmo. Ela ergueu os olhos rapidamente, como um pequeno animal assustado ao ouvir um ruído na floresta, e viu um lampejo de medo puro passar por seu rosto como uma sombra antes que conseguisse controlá-lo e recompor a expressão em algo mais neutro e submisso. Gostaria de mostrar-lhe a casa, continuei, tentando tornar minha voz mais suave e tranquilizadora, especialmente o quarto que será seu. Pensei que talvez você gostasse de conhecer seu novo lar antes de nos retirarmos para a noite. Ela assentiu lentamente, engolindo em seco antes de responder com uma voz que mal passava de um sussurro. Sim, senhor. Como o senhor desejar. A formalidade excessiva em sua resposta me fez perceber o quanto ela ainda me via como uma figura de autoridade a ser temida, não como alguém que genuinamente queria seu bem-estar. Levantei-me devagar de minha cadeira, o rangido familiar da madeira ecoando na varanda, e estendi a mão para ajudá-la a se levantar. Notei como ela hesitou por um momento antes de aceitá-la, seus olhos fixos em minha mão estendida como se estivesse avaliando uma armadilha. Quando finalmente decidiu aceitar minha ajuda, seus dedos eram finos e gelados, tremendo ligeiramente quando tocaram os meus, como folhas ao vento. Guiei-a para dentro de casa, sentindo o peso significativo de cada passo que dávamos juntos. Nossos passos ecoavam no chão de madeira, criando um ritmo descompassado que parecia marcar o início de uma jornada cujo destino nenhum de nós conseguia prever. O corredor principal estava iluminado por lampiões de querosene que Benedita havia acendido antes de partir, criando círculos dourados de luz que alternavam com zonas de sombra, dando à casa uma atmosfera acolhedora mas também misteriosa. A casa era grande para os padrões da época e da região, construída com madeira de lei trazida das matas próximas e tijolos feitos na própria fazenda, resultado de anos de trabalho árduo, investimentos cuidadosos e prosperidade crescente. Cada cômodo havia sido planejado e construído com propósito, refletindo não apenas necessidades práticas mas também aspirações sociais e pessoais. As paredes eram grossas, garantindo frescor no verão e proteção no inverno, e o telhado alto permitia que o ar circulasse livremente, criando um ambiente sempre agradável. Tinha uma sala principal espaçosa, com móveis de jacarandá maciço que havia mandado fazer especialmente por um carpinteiro alemão estabelecido em São Paulo, conhecido por sua habilidade em criar peças que combinavam funcionalidade com beleza. O sofá e as poltronas estavam estofados com tecido importado numa cor bordô profunda, e havia uma mesa de centro ornamentada onde Maria costumava arranjar flores frescas todas as manhãs. As paredes eram decoradas com algumas pinturas, paisagens rurais e retratos de família, que conferiam ao ambiente um ar de refinamento sem ostentação. A sala de jantar formal, adjacente à sala principal, era dominada por uma mesa imponente de madeira escura, capaz de acomodar 12 pessoas confortavelmente. Havia sido cenário de muitos jantares memoráveis quando Maria ainda vivia, com vizinhos, parceiros de negócios e visitantes da cidade. O aparador lateral exibia a porcelana fina que havia sido presente de casamento, raramente usada mas sempre cuidadosamente limpa e polida por Benedita. Um lustre de cristal, trazido da capital numa viagem especial, pendia do teto, criando reflexos dançantes nas ocasiões especiais quando todas as velas eram acesas. Meu escritório, que ficava próximo à entrada principal para facilitar reuniões de negócios, era meu refúgio pessoal. Repleto de livros de contabilidade meticulosamente organizados, mapas detalhados da região mostrando propriedades e rotas comerciais, correspondências comerciais arquivadas em pastas de couro, e uma escrivaninha onde eu passava longas horas cuidando dos negócios da fazenda. As prateleiras que cobriam uma parede inteira continham não apenas documentos, mas também alguns livros de literatura e filosofia que eu consultava em momentos de reflexão. A cozinha ampla, domínio absoluto de Benedita, era o coração prático da casa. Com um fogão a lenha que mantinha sempre aceso, uma despensa bem organizada, uma grande mesa de madeira onde as refeições eram preparadas, e janelas que davam para o quintal onde cresciam as ervas e temperos que ela cultivava com tanto carinho.
Era ali que ela reinava soberana, conhecendo cada panela, cada ingrediente, cada receita que havia aprendido com a mãe e aperfeiçoado ao longo dos anos. No andar superior, acessível por uma escada de madeira com corrimão entalhado, havia 4 quartos, cada um com suas peculiaridades e histórias. O quarto principal, onde Maria e eu havíamos compartilhado tantos momentos felizes, permanecia praticamente intocado desde sua morte. Havia também um quarto que servirá como escritório secundário, outro que costumava receber visitas ocasionais, e finalmente, aquele que eu havia escolhido cuidadosamente para Ana Carolina. Eu havia passado os últimos dias preparando meticulosamente aquele quarto, trabalhando pessoalmente em cada detalhe. O cômodo ficava no extremo oposto do corredor em relação ao meu, uma escolha deliberada que eu havia feito não apenas pela privacidade que oferecia, mas também porque queria que ela se sentisse verdadeiramente independente, dona de seu próprio espaço. Além disso, tinha as 2 maiores janelas da casa voltadas para o nascente, garantindo que o sol da manhã entrasse suavemente através das cortinas de algodão cru, criando um ambiente sempre acolhedor e cheio de vida. Havia passado horas decorando com móveis que havia comprado especialmente para ela numa viagem demorada a São Paulo, percorrendo diversas lojas e oficinas até encontrar peças que julgava adequadas para uma jovem de sua idade e sensibilidade. Cada móvel havia sido escolhido pensando em sua comodidade e em criar um ambiente que fosse ao mesmo tempo funcional e aconchegante, um lugar onde ela pudesse realmente se sentir em casa. Este será seu quarto, disse eu, abrindo a porta de madeira envernizada com cuidado, como se estivesse revelando um tesouro precioso guardado especialmente para ela. Girei a chave lentamente, e a porta se abriu com um som suave, bem diferente do rangido que outras portas da casa às vezes faziam. A luz do lampião que eu carregava iluminou gradualmente o ambiente, criando sombras dançantes e acolhedoras nas paredes recém-pintadas de um tom suave de azul claro, uma cor que eu havia escolhido por lembrar o céu em manhãs de primavera, algo que esperava trouxesse paz e tranquilidade à jovem. O cheiro de tinta fresca ainda pairava discretamente no ar, misturando-se com o aroma de cera de abelha que eu havia usado para polir os móveis. Tem uma cama nova, continuei, indicando a peça central do quarto, com colchão de crina de cavalo, o mais confortável que consegui encontrar, e lençóis de algodão macio que mandei vir especialmente da capital. O travesseiro é preenchido com penas de ganso, e há cobertores de lã para as noites mais frias. A cama, feita de madeira clara e com cabeceira delicadamente trabalhada, estava arrumada com capricho, os lençóis brancos impecáveis e as almofadas dispostas de forma convidativa. Um armário de cedro para suas roupas e pertences pessoais, prossegui, abrindo uma das portas para mostrar o interior espaçoso, com prateleiras em diferentes alturas e gavetas na parte inferior para organizar suas coisas íntimas. O cedro ajuda a proteger as roupas dos insetos e mantém sempre um aroma agradável. Uma mesa para escrever, disse, aproximando-me do móvel que havia sido minha escolha mais cuidadosa, feita de madeira de lei com 3 gavetas para organizar seus papéis, correspondências e qualquer coisa que você queira guardar em segurança. A altura é perfeita para escrever confortavelmente, e há um pequeno compartimento secreto, mostrei-lhe o mecanismo, onde você pode guardar coisas muito pessoais. E uma cadeira de balanço perto da janela, concluí, indicando a peça que eu sabia que seria especial, onde você pode se sentar para ler, bordar, ou simplesmente contemplar o jardim. Tem almofadas macias e foi feita por um artesão que conhece o segredo de fazer cadeiras que embalam suavemente sem fazer ruído. Ana Carolina entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado, seus passos hesitantes e reverentes. Cada movimento era cauteloso, quase cerimonioso, como se ela não conseguisse acreditar que aquele espaço realmente lhe pertencia. Seus olhos percorriam cada detalhe do ambiente com uma mistura de admiração e incredulidade, como se estivesse tentando memorizar cada aspecto para ter certeza de que não era um sonho. Ela tocava delicadamente os móveis, passando os dedos pela superfície lisa e encerada da mesa, testando a maciez do colchão pressionando suavemente com a palma da mão, abrindo e fechando as gavetas com cuidado extremo para ver como funcionavam, observando os detalhes dos entalhes no armário. Cada gesto era delicado, quase tímido, como se ela temesse quebrar algo ou como se não se sentisse digna de tanta atenção e cuidado. Observei cada reação sua com atenção, tentando decifrar seus sentimentos através de suas expressões e linguagem corporal. Buscava sinais de aprovação ou desconforto, qualquer indício de como ela realmente se sentia em relação àquele novo ambiente que seria seu lar. Seus olhos brilhavam com uma luz que não via antes, e percebi que algo em sua postura havia mudado. Ela parecia menos tensa, menos defensiva. É muito bonito, senhor,
disse ela finalmente, sua voz carregada de uma mistura de admiração genuína e incredulidade profunda. Obrigada. Obrigada por tudo isso. Eu nunca tive um quarto só meu antes. A confissão me tocou profundamente. Pensei na infância que ela devia ter tido, provavelmente dividindo espaço com irmãos numa casa pequena, sem nunca ter experimentado a privacidade e independência que um espaço próprio proporcionava. Joaquim, corrigi gentilmente, dando um passo ligeiramente mais próximo, mas ainda mantendo uma distância cuidadosamente respeitosa. Você é minha esposa agora, pode me chamar pelo nome. Não há necessidade de formalidades entre nós, especialmente dentro de casa. Joaquim, repetiu ela lentamente, como se estivesse degustando cada sílaba, testando como o nome soava em sua voz jovem. Havia algo quase íntimo na forma como pronunciou meu nome, uma suavidade que me surpreendeu e me comoveu. Obrigada, Joaquim, por tudo isso. Caminhei até a mesa e acendi cuidadosamente o lampião que havia deixado lá, ajustando a chama para criar uma luz mais calorosa e acolhedora no ambiente. A luz dourada se espalhou pelo quarto, revelando ainda mais detalhes que eu havia preparado com tanto cuidado. Cortinas de algodão que permitiam a entrada de luz natural mas garantiam privacidade, um pequeno tapete ao lado da cama para que seus pés não tocassem o chão frio nas manhãs de inverno, e até mesmo algumas flores secas num vaso sobre a mesa. Rosas do jardim que eu havia colhido e preparado especialmente para dar vida ao ambiente. Há papel de carta de boa qualidade e tinta fresca na mesa, expliquei, abrindo uma das gavetas para mostrar os materiais de escrita cuidadosamente organizados, caso você queira escrever para seus pais. Sei que deve estar preocupada com eles e talvez queira tranquilizá-los sobre sua nova situação, contar-lhes como está sendo tratada aqui. Também há lacre e cera para selar suas cartas, garantindo privacidade. E há alguns livros que pensei que você poderia gostar de ler durante seu tempo livre, continuei, indicando uma pequena pilha de volumes cuidadosamente selecionados que havia deixado sobre a mesa. Escolhi cada um pensando em você, em histórias que poderiam interessar a uma jovem inteligente e curiosa. Ela se aproximou da mesa com curiosidade renovada, seus olhos brilhando de uma forma que ainda não havia visto antes. Quando viu os livros, sua expressão mudou completamente. Havia uma fome intelectual ali, uma sede de conhecimento que havia sido reprimida mas não extinguida pelas circunstâncias de sua vida. Eu havia deixado alguns romances cuidadosamente selecionados, Iracema de José de Alencar, que sabia ser apropriado para uma jovem e que retratava a beleza e os conflitos do Brasil. O Guarani do mesmo autor. Alguns poemas de Gonçalves Dias que falavam da natureza e do amor de forma pura e elevada, e também traduções de obras estrangeiras que havia conseguido em São Paulo. Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que falava de uma heroína forte e independente, e alguns contos de fadas dos Irmãos Grimm, que sabia que todas as jovens adoravam. Cada livro havia sido escolhido não apenas por ser apropriado para uma jovem de sua idade, mas também por ser capaz de despertar sua imaginação, expandir seus horizontes e, talvez, inspirá-la a sonhar com possibilidades que ela nem sabia que existiam. Você sabe ler, não é? Perguntei, de repente tomado por uma preocupação que não havia considerado antes. Talvez eu tivesse presumido demais baseado na impressão que tive de sua família durante nossas conversas breves e na forma articulada como ela se expressava, mesmo em sua timidez. Sim, sei, respondeu ela, e pela primeira vez vi um brilho de orgulho em seus olhos, um endireitamento quase imperceptível dos ombros. Meu pai fez questão de me ensinar, mesmo sendo mulher. Ele dizia que era importante, que o conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim, nem mesmo nos tempos mais difíceis. Minha mãe não concordava muito, achava que eu deveria aprender apenas coisas de casa, mas meu pai insistiu. Senti uma onda de alívio e admiração profunda pelo pai dela. Era raro encontrar homens, especialmente em famílias de recursos limitados, que valorizassem a educação das filhas. Isso explicava muito sobre a forma como Ana Carolina se expressava e sobre a inteligência que eu percebia em seus olhos. Seu pai é um homem muito sábio, disse eu com sinceridade, e com uma visão à frente de seu tempo. E se você quiser mais livros, ou se houver algo específico que gostaria de aprender, música, talvez piano, idiomas estrangeiros, matemática, qualquer coisa que desperte sua curiosidade, me diga. Farei o possível para conseguir professores ou materiais. Acredito que uma mente jovem deve ser nutrida e desafiada. Ana Carolina se virou para mim, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, sorriu. Era um sorriso pequeno, hesitante, como uma flor que se abre timidamente à luz do sol depois de uma longa noite fria,
mas era completamente genuíno. Aquele sorriso transformou seu rosto inteiro, iluminando suas feições e revelando uma beleza natural que ia muito além de suas características delicadas. Era a beleza da esperança renascendo, da confiança começando a florescer. Joaquim, disse ela, sua voz agora carregada de uma incredulidade esperançosa, eu realmente poderei ficar neste quarto? Sozinha? Sem que ninguém me incomode ou entre sem minha permissão. Sim, Ana Carolina, respondi com toda a firmeza que pude reunir, querendo que ela entendesse a absoluta seriedade de minha promessa. Este é seu espaço privado, seu refúgio pessoal, seu santuário. Ninguém entrará aqui sem sua permissão expressa. Nem eu, nem Benedita, nem qualquer outra pessoa que possa vir a esta casa. Esta porta tem uma chave forte e confiável, e você a manterá consigo sempre. Tirei a chave do bolso e a estendi para ela. Era uma chave bonita, de ferro forjado, com uma fita azul que eu havia amarrado para torná-la especial. Esta chave é sua. Guarde-a bem, e use-a sempre que sentir necessidade de privacidade absoluta. E você realmente não vai. Ela parou abruptamente, suas palavras morrendo em seus lábios enquanto um rubor intenso subia por seu pescoço até as faces, revelando sua extrema juventude e inocência. Suas mãos voltaram a se cruzar nervosamente, e vi que ela estava lutando para encontrar palavras para expressar seus medos mais profundos. Entendi imediatamente o que ela estava tentando perguntar, e meu coração se apertou ao perceber o terror que ela havia carregado, provavelmente desde o momento em que soube que se casaria comigo. Quantas noites ela deve ter passado em claro, imaginando cenários que a apavoravam. Não, Ana Carolina, disse eu com toda a suavidade e firmeza que pude reunir, aproximando-me ligeiramente mas mantendo uma distância segura. Eu não vou tocá-la de forma alguma. Você tem minha palavra de honra, minha promessa mais sagrada. Nosso casamento existe apenas no papel, para protegê-la socialmente e garantir que você tenha um lar seguro. Nada mais que isso. Mas as pessoas vão esperar. Ela murmurou, ainda corada. As pessoas não precisam saber de nossa vida privada, respondi suavemente. O que importa é que você se sinta segura e protegida. Tudo o mais é irrelevante. Ela respirou fundo, como se estivesse soltando o ar que havia prendido nos pulmões há dias, talvez semanas. Vi seus ombros relaxarem pela primeira vez desde que a conheci, como se um peso enorme tivesse sido fisicamente retirado de suas costas. Suas mãos, que antes tremiam constantemente, agora repousavam mais calmamente ao lado do corpo. A transformação em sua postura foi tão marcante que parecia que eu estava vendo uma pessoa completamente diferente, ainda frágil, ainda jovem, mas não mais aterrorizada. Eu não sei como agradecer, murmurou ela, e vi lágrimas de puro alívio brilharem em seus olhos escuros. Eu tinha tanto medo de que você fosse como outros homens que eu conheci. Que outros homens? Perguntei, sentindo uma pontada de preocupação. Homens da cidade que olhavam para mim de forma estranha. Que faziam comentários quando passava. Meu pai sempre me protegia, mas eu sabia que alguns homens viam as mulheres apenas como objetos. Senti uma onda de raiva contra aqueles homens, mas também uma determinação renovada de proteger essa jovem. Você nunca precisará se preocupar com isso aqui, assegurei. Esta casa é seu lar, e você será tratada com todo o respeito que merece. Não precisa agradecer, continuei, sentindo-me profundamente tocado por sua reação. Apenas, seja você mesma. Descubra quem você é realmente, o que gosta, o que a faz feliz, o que quer da vida. Use este tempo para crescer, para aprender, para se tornar a mulher que você deseja ser, não aquela que outros esperam que você seja. Ela ficou em silêncio por um momento prolongado, processando minhas palavras. Pude ver que sua mente estava trabalhando, avaliando essa nova perspectiva sobre sua vida que eu estava oferecendo. Depois, com uma coragem que me surpreendeu, ela endireitou os ombros e me olhou diretamente nos olhos. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode me perguntar qualquer coisa. Sempre. Não quero que haja segredos ou mal-entendidos entre nós. Por que você está fazendo isso? Por que está sendo tão gentil comigo? Tão diferente do que eu esperava? Tão diferente do que todos me disseram que um marido seria? A pergunta era direta e honesta, e merecia uma resposta igualmente honesta. Senti o peso de sua necessidade de compreender, de encontrar lógica numa situação que devia parecer surreal para ela. Sentei-me na cadeira de balanço perto da janela,
sentindo o balanço suave e familiar da madeira. Indiquei para ela se sentar na cama, e ela o fez, arrumando cuidadosamente as dobras do vestido de casamento ao redor de suas pernas. Por um momento, apenas o som dos grilos lá fora e o murmúrio distante do vento nas árvores preencheram o silêncio entre nós. Ana Carolina, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado, quando minha esposa Maria morreu há 2 anos, vítima de uma febre devastadora que os médicos não conseguiram curar apesar de todos os nossos esforços e orações, eu pensei que minha vida havia acabado junto com ela. Não apenas minha felicidade, mas minha própria razão de existir. Pausei, sentindo a familiar e ainda dolorosa pontada no peito ao mencionar Maria. Nós nos amávamos de uma forma que eu pensava que apenas existia nos romances. Tínhamos planos, sonhos compartilhados, esperanças para o futuro. Quando ela partiu, foi como se metade de mim tivesse sido arrancada. Mergulhei no trabalho, no isolamento completo, achando que era tudo o que me restava. Fechei-me nesta casa como um ermitão, continuei, evitando qualquer contato social, recusando convites para festas ou reuniões, vivendo apenas para administrar a fazenda e cuidar dos negócios. Benedita se preocupava comigo, tentava me convencer a sair, a conversar com as pessoas, mas eu não conseguia ver sentido em nada que não fosse trabalho. Mas quando vi você naquele dia na casa de seus pais, minha voz se tornou mais suave, quando vi uma jovem com toda a vida pela frente, com sonhos e esperanças brilhando em seus olhos apesar do medo, sendo forçada a uma situação que não havia escolhido, algo dentro de mim se mexeu. Vi o terror mal disfarçado em seu rosto, a resignação forçada em seus gestos, e percebi que eu poderia fazer algo significativo. Percebi que eu poderia usar minha posição, meus recursos, minha experiência de vida para proteger alguém que precisava de proteção. Que eu poderia dar significado à minha própria vida ao mesmo tempo em que oferecia a você oportunidades que outras mulheres em sua situação jamais teriam. Você amava muito sua esposa, não é? Perguntou ela suavemente, sem nenhum traço de ciúme, apenas curiosidade genuína e compaixão. Amava mais do que as palavras podem expressar, admiti, sentindo minha voz falhar ligeiramente. Maria era minha companheira em todos os sentidos, minha melhor amiga, minha confidente, minha inspiração, minha razão de acordar cada manhã com esperança e alegria. Ela tinha um riso que iluminava toda a casa, uma forma de ver o mundo que me fazia querer ser um homem melhor. Mas ela se foi, continuei, e eu ainda estou aqui. Por muito tempo, me senti culpado por continuar vivo quando ela não podia. Mas agora entendo que preciso encontrar uma forma de viver que honre sua memória, e ao mesmo tempo, me dê um propósito genuíno para continuar. E eu sou o seu propósito agora. A pergunta era direta, mas não havia acusação em sua voz, apenas uma curiosidade genuína e talvez um pouco de preocupação sobre o peso de tal responsabilidade. Proteger você, cuidar de você, dar-lhe oportunidades que outras mulheres em sua situação jamais teriam, vê-la crescer e se transformar na mulher que você tem potencial para ser. Sim, isso se tornou meu propósito, respondi honestamente. Talvez seja egoísta da minha parte, mas cuidar de você, ver você descobrir suas próprias possibilidades, me dá uma razão para acordar pela manhã que não senti desde que Maria partiu. Ana Carolina ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nas próprias mãos enquanto processava minhas palavras. Pude ver que ela estava refletindo profundamente, tentando entender não apenas o que eu havia dito, mas as implicações de tudo isso para sua própria vida. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Joaquim, você falou que eu poderia ir embora um dia, se quisesse. Que quando eu fosse mais velha, se eu decidisse que queria um caminho diferente, você me ajudaria a encontrá-lo. Você falou sério. Completamente sério, respondi sem hesitação. Quando você tiver idade suficiente para tomar decisões maduras, experiência suficiente do mundo para saber verdadeiramente o que quer, e sabedoria suficiente para escolher seu próprio caminho, se decidir que quer algo diferente desta vida, eu a ajudarei a encontrá-lo. Seja casamento por amor verdadeiro com outro homem, continuei, seja uma vida independente se você descobrir que tem vocação para isso, seja qualquer outro caminho que seu coração e sua mente acharem adequado. Eu a ajudarei com recursos, com contatos, com tudo que estiver ao meu alcance. E se eu decidir ficar? A pergunta saiu quase como um murmúrio, mas me pegou completamente de surpresa. Havia algo em sua voz que não consegui identificar completamente, curiosidade, esperança, ou talvez apenas o desejo natural de uma jovem de entender todas as suas possibilidades futuras. Levei alguns segundos para processar o que ela havia perguntado,
A pergunta ecoando em minha mente. Não era algo que eu havia considerado completamente, focado como estava em garantir que ela soubesse que tinha liberdade para partir. Se você decidir ficar, disse eu cuidadosamente, pesando cada palavra, será porque escolheu ficar por vontade própria, não porque foi forçada ou porque não tinha outras opções. Será porque encontrou aqui algo que valoriza, algo que a faz feliz. Isso faria toda a diferença no mundo. Posso perguntar como seria, se eu escolhesse ficar? Havia algo em sua voz que me intrigou, não era apenas curiosidade acadêmica, mas algo mais profundo, como se ela estivesse realmente considerando essa possibilidade. Então teríamos que conversar sobre isso quando chegasse o momento, respondi honestamente. Seria uma decisão que afetaria ambas as nossas vidas de forma profunda, e teria que ser tomada por uma Ana Carolina madura, que conhecesse o mundo e a si mesma. Mas seria uma decisão completamente sua, Ana Carolina, baseada em seus sentimentos reais, em suas próprias experiências, não em obrigação, medo ou falta de alternativas. Ela assentiu lentamente, parecendo satisfeita com minha resposta. Pude ver que sua mente estava processando tudo isso, organizando as possibilidades que eu havia apresentado. Era como se ela estivesse descobrindo que tinha um futuro com múltiplas possibilidades, algo que talvez nunca tivesse considerado antes. Depois, com uma determinação que me surpreendeu, ela endireitou os ombros e me olhou diretamente nos olhos. Havia algo diferente em sua postura agora, ainda respeitosa, mas menos submissa, como se nossa conversa tivesse despertado algo nela. Joaquim, posso pedir uma coisa? Claro. Qualquer coisa que esteja ao meu alcance. Poderia me ensinar sobre a fazenda? Sobre como administrar uma propriedade? Sempre tive curiosidade sobre isso, mas como mulher, nunca tive oportunidade de aprender. Meu pai às vezes conversava sobre os negócios da roça, mas sempre dizia que não era assunto para mulheres. A pergunta me encheu de esperança. Não era apenas curiosidade ociosa, havia genuíno interesse em seus olhos, uma sede de conhecimento que havia sido reprimida mas não extinguida pelas limitações impostas pela sociedade. Sorri, percebendo que ela estava começando a se abrir para as possibilidades de sua nova vida, começando a ver além das limitações que o mundo havia imposto a ela simplesmente por ser mulher. Seria um prazer imenso ensinar-lhe, Ana Carolina. Podemos começar amanhã de manhã, se você quiser. Posso lhe mostrar os campos, explicar sobre as diferentes culturas que plantamos, como cuidamos dos animais, como funciona a administração dos trabalhadores, como calculamos os lucros e prejuízos. Você não acha estranho? Uma mulher querendo aprender sobre essas coisas. Estranho? Não, Ana Carolina. Acho inteligente e admirável. Uma mente curiosa deve ser nutrida, independentemente do sexo de quem a possui. Além disso, se você vai viver aqui, é natural que queira entender como tudo funciona. Gostaria muito, respondeu ela, e pela primeira vez vi um brilho genuíno de entusiasmo em seus olhos, uma animação que transformou completamente sua expressão. Sempre me perguntei como os homens sabiam quando plantar, como decidiam o que plantar, como sabiam se estavam ganhando ou perdendo dinheiro. Então você aprenderá tudo isso, prometi. E muito mais. Talvez descubra que tem talento para os negócios. Muito bem, disse eu finalmente, levantando-me da cadeira de balanço. Agora, deve estar cansada depois de um dia tão longo e cheio de emoções intensas. Foi muita coisa para processar em um único dia. Benedita deixou um vestido de dormir especialmente para você no armário, continuei. Ela costurou com suas próprias mãos usando tecido macio de algodão que trouxe da cidade. Há também água fresca na bacia para você se lavar. Sempre mantemos água limpa nos quartos, e toalhas limpas e macias. Há um pouco de sabonete perfumado que trouxe especialmente para você numa das minhas últimas viagens à cidade. Caminhei em direção à porta, mas sua voz me deteve novamente. Joaquim. Virei-me para ela, vendo que havia se levantado da cama e estava de pé no centro do quarto. Suas mãos estavam novamente cruzadas, mas desta vez não havia tensão nelas. Era mais um gesto pensativo do que nervoso. Sim. Obrigada. Por tudo. Por este quarto lindo, por sua gentileza, por suas promessas, por me dar esperança quando eu não tinha nenhuma. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso respirar verdadeiramente, que posso pensar no futuro sem medo. Suas palavras me tocaram profundamente, chegando a um lugar em meu coração que eu pensava estar morto desde a partida de Maria.
Havia algo na sinceridade de sua gratidão que me comoveu além das palavras. Boa noite, Ana Carolina, disse eu suavemente. Durma bem, e lembre-se. Você está segura aqui. Mais segura do que talvez jamais tenha estado em sua vida. Boa noite, Joaquim. Saí do quarto e fechei a porta cuidadosamente atrás de mim, ouvindo o som suave e significativo da chave girando na fechadura. Era um som que representava muito mais do que segurança física. Era o som da autonomia, da privacidade, da escolha pessoal. Enquanto caminhava lentamente pelo corredor em direção ao meu próprio quarto, meus passos ecoando suavemente no chão de madeira, senti uma mistura complexa de emoções. Alívio por ter conseguido tranquilizá-la, determinação de cumprir todas as promessas que havia feito, e algo que não conseguia nomear completamente, talvez esperança, talvez propósito renovado. Havia dado o primeiro passo para cumprir minha promessa, mas sabia que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Como seria viver com uma jovem esposa que não era realmente esposa? Como seria vê-la crescer e se desenvolver? Como seria lidar com os comentários e expectativas da sociedade? Como seria para meu próprio coração? Naquela noite, deitado em minha cama solitária, com o luar prateado entrando pela janela e criando padrões fantasmagóricos e familiares nas paredes que haviam testemunhado tantas noites de solidão, pensei longamente sobre tudo o que havia acontecido. A casa, que havia sido tão silenciosa e vazia desde a morte de Maria, agora tinha vida novamente. Não a mesma vida de antes, mas algo novo, algo cheio de possibilidades. Eu tinha agora uma esposa, mas não no sentido tradicional que a sociedade esperava. Tinha uma jovem sob minha proteção, alguém que dependia de mim não apenas para sua segurança física, mas para seu bem-estar emocional e seu futuro. Era uma responsabilidade enorme, que me assustava tanto quanto me inspirava, mas também uma oportunidade de fazer algo verdadeiramente significativo com o resto de minha vida. Pensei em Maria, como sempre fazia antes de dormir, mas desta vez sem a dor costumeira. Era como se ela estivesse de alguma forma presente, aprovando o que eu havia feito, dando-me forças para este novo capítulo. Ela sempre havia sido generosa, sempre havia se preocupado com os menos afortunados. Tenho certeza de que ela aprovaria minha decisão de proteger Ana Carolina. Pela primeira vez em 2 anos, adormeci pensando no futuro ao invés de no passado, imaginando não o que havia perdido, mas o que poderia construir. Sonhei com uma Ana Carolina mais velha, mais confiante, descobrindo seus próprios talentos e possibilidades. Sonhei com uma casa cheia de vida novamente, com conversas interessantes, com risos, com propósito. E no fundo de minha mente, uma pequena voz sussurrava uma pergunta que eu ainda não estava pronto para responder. E se, com o tempo, Ana Carolina realmente escolhesse ficar não apenas por segurança, mas por algo mais profundo? E se nossa amizade se transformasse em algo mais? E se ela se tornasse não apenas minha protegida, mas verdadeiramente minha companheira? Mas essas eram questões para o futuro. Por agora, era suficiente saber que havia dado o primeiro passo para cumprir minha promessa de protegê-la e dar-lhe oportunidades. O resto, como eu havia dito a ela, seria decidido quando chegasse o momento certo. Através da parede, ocasionalmente ouvia pequenos ruídos vindos do quarto de Ana Carolina. Ela provavelmente estava explorando seu novo espaço, talvez lendo um dos livros que havia deixado para ela. A ideia de que ela finalmente se sentia segura o suficiente para relaxar me deu uma sensação de satisfação profunda. Olhei para a fotografia de Maria na mesa de cabeceira. Minha querida, sussurrei, espero que você aprove o que comecei. Vou fazer tudo o que puder para dar a essa jovem as oportunidades que ela merece. Enquanto adormecia, me perguntei como seria nossa vida juntos. Seria fácil? Certamente não. Haveria momentos de tensão, de mal-entendidos, de pressões externas. Mas também haveria momentos de crescimento, de descoberta, de uma amizade em comum baseada em respeito mútuo e confiança. Uma coisa eu sabia com certeza: minha vida havia ganhado um novo significado. Não era mais apenas sobre administrar uma fazenda ou manter uma posição social. Era sobre proteger alguém, sobre dar oportunidades, sobre fazer a diferença na vida de uma jovem que merecia muito mais do que o destino que a sociedade havia traçado para ela. Nas semanas que se seguiram ao nosso casamento arranjado, Ana Carolina e eu começamos a estabelecer uma rotina cuidadosamente estruturada que respeitava os limites delicados que havíamos estabelecido desde o primeiro dia. Todas as manhãs, logo após o café da manhã, que tomávamos em um silêncio contemplativo e respeitoso,
ainda nos acostumando gradualmente com a presença constante um do outro na mesa de carvalho maciço que Maria havia escolhido décadas atrás. Eu a levava para conhecer sistematicamente os diferentes aspectos complexos da fazenda. Caminhávamos lentamente pelos campos extensos que se estendiam até onde a vista alcançava, eu apontando com cuidado as diferentes culturas que prosperavam sob o sol brasileiro, explicando detalhadamente os ciclos intrincados de plantio e colheita que haviam sido aperfeiçoados ao longo de gerações, mostrando-lhe os trabalhadores em suas tarefas diárias. Homens e mulheres de faces curtidas pelo sol que trabalhavam com uma dignidade que eu sempre procurava honrar. Ela observava tudo com olhos atentos e curiosos, fazendo anotações mentais, absorvendo cada detalhe como se estivesse construindo um mapa interno do mundo que agora, de certa forma, também era seu. Ana Carolina se mostrou uma aprendiz extraordinariamente ávida desde o primeiro dia, surpreendendo-me constantemente com sua capacidade impressionante de absorver e processar informações complexas. Seus olhos escuros brilhavam com uma curiosidade genuína e insaciável enquanto fazia perguntas inteligentes e perspicazes sobre o plantio, questionando sobre a rotação complexa de culturas, sobre a qualidade variável do solo em diferentes áreas da propriedade, sobre os métodos tradicionais que utilizávamos versus as inovações que poderiam ser implementadas. Perguntava sobre a colheita com uma precisão que me impressionava, querendo entender não apenas os processos, mas os princípios por trás deles. Os tempos precisos para cada tipo de grão, as técnicas delicadas para não danificar os frutos, a forma como armazenávamos e preservávamos a produção para garantir a melhor qualidade possível. Demonstrava um interesse sincero e tocante no cuidado com os animais, passando horas observando o gado, aprendendo sobre os diferentes tipos de alimentação necessários para cada época do ano, sobre as doenças sutis que podiam atacar os rebanhos e como identificá-las precocemente, sobre a importância crucial de manter os pastos em condições ideais para a saúde dos animais. Ela tinha uma maneira natural de se aproximar dos animais que me lembrava dolorosamente de Maria, que também possuía essa mesma gentileza instintiva com todas as criaturas vivas. E, talvez mais surpreendente ainda, mostrava uma compreensão natural e intuitiva da administração geral da propriedade, fazendo conexões sofisticadas entre diferentes aspectos do negócio que muitos homens experientes, com décadas de trabalho no campo, demorariam anos para perceber. Ela via a fazenda não como elementos separados, mas como um sistema orgânico e interconectado onde cada parte afetava o todo. Joaquim, disse ela uma manhã particularmente bela, enquanto observávamos os trabalhadores colhendo café sob o sol ainda suave do início da manhã, suas vozes alegres se misturando harmoniosamente ao canto melodioso dos pássaros que aninhavam nas árvores próximas. Por que você trata seus funcionários de forma tão radicalmente diferente dos outros fazendeiros da região? Tenho observado isso todos os dias, e é algo que me intriga profundamente. Como assim? Perguntei, genuinamente curioso sobre sua observação atenta e interessado em entender sua perspectiva. Você paga salários justos, vi você conversando longamente com o capataz sobre os valores, e percebi que são consideravelmente mais altos do que o comum na região. Você oferece moradia verdadeiramente adequada para as famílias, casas sólidas e dignas, com espaço suficiente, não apenas barracões apertados e sem ventilação como vejo em outras propriedades. E nunca, nem uma única vez desde que cheguei aqui, vi você gritar com ninguém ou falar de forma áspera ou desrespeitosa. Pelo contrário, você trata cada trabalhador como se fosse uma pessoa de valor. Meu pai sempre disse, durante toda a minha infância, que a maioria dos fazendeiros trata seus trabalhadores como bem, como propriedade. Como se fossem parte da terra, objetos úteis, não pessoas com sentimentos, necessidades, famílias e dignidade própria. Parei por um momento, observando cuidadosamente os homens e mulheres trabalhando nos campos com uma dedicação que sempre me tocava, suas famílias que viviam felizes e seguras nas pequenas casas sólidas que eu havia mandado construir especialmente para eles, com cuidado para que tivessem conforto e privacidade. Talvez seja porque eu aprendi, através de muitos anos de experiência e alguns erros dolorosos que cometi no passado, que tratar as pessoas com dignidade genuína não é apenas a coisa moralmente certa a fazer, mas também é infinitamente mais produtivo do ponto de vista prático e econômico. Trabalhadores felizes, respeitados e bem tratados trabalham com mais dedicação, são mais leais à propriedade, cuidam melhor de tudo como se fosse sua própria terra. Quando você trata as pessoas bem, quando reconhece sua humanidade e valor, elas retribuem com uma dedicação genuína que nenhum medo ou coerção pode produzir. Isso faz muito sentido, disse ela pensativamente, observando com atenção como os trabalhadores nos cumprimentavam com sorrisos genuínos e calorosos quando passávamos, como suas crianças corriam para nos mostrar pequenos tesouros que haviam encontrado,
como havia uma atmosfera de contentamento e paz em toda a propriedade. Você aprendeu isso com sua esposa? Essa filosofia de tratamento humano? Em parte, sim. Maria sempre insistiu, desde os primeiros dias de nosso casamento, que fossemos justos e generosos com todos que trabalhavam conosco. Ela dizia que não poderíamos dormir tranquilos à noite sabendo que alguém estava sofrendo desnecessariamente por nossa causa, que nossa prosperidade não poderia ser construída sobre a miséria alheia. Mas também aprendi através da experiência própria, observando cuidadosamente outras fazendas onde os trabalhadores eram maltratados e vendo como isso invariavelmente resultava em produtividade menor, sabotagem silenciosa, rotatividade alta e problemas constantes. Com o passar dos dias que se transformavam em semanas, Ana Carolina desenvolveu um interesse especial e quase obsessivo pela administração financeira da fazenda. Descobri que ela tinha uma mente naturalmente organizada e uma facilidade surpreendente e quase intuitiva com números que me impressionava diariamente. Seus olhos se iluminavam com uma alegria quase infantil quando eu mostrava os livros grossos de contabilidade, quando explicava detalhadamente sobre os custos complexos de produção, sobre as margens delicadas de lucro, sobre os investimentos arriscados mas necessários para melhorar a produtividade a longo prazo. Ela fazia perguntas que revelavam uma compreensão sofisticada dos princípios econômicos, questionava decisões financeiras com uma lógica impecável, sugeria alternativas que muitas vezes eram brilhantes. Comecei a ensinar-lhe sobre contratos comerciais complexos, sobre investimentos de longo prazo que exigiam visão estratégica, sobre planejamento financeiro para os anos seguintes que levasse em conta as incertezas do mercado e as variações climáticas. Ana Carolina, disse eu um dia, depois que ela havia feito uma observação particularmente perspicaz sobre como poderíamos reduzir custos operacionais sem prejudicar a qualidade dos produtos ou o bem-estar dos trabalhadores, você tem um talento genuíno e raro para isso. Uma mente natural para negócios que é excepcional mesmo entre homens com décadas de experiência no campo. Você vê conexões e possibilidades que outros perdem completamente. Se fosse homem, poderia ser um administrador excepcional, talvez até mesmo dirigir múltiplas propriedades, talvez até mesmo inovar em todo o setor agrícola. Mas eu não sou homem, respondeu ela com um sorriso profundamente triste que me tocou no coração. Então isso não importa, não é? Toda essa habilidade, toda essa compreensão natural, toda essa paixão pelo conhecimento, não serve para nada no mundo real. É apenas uma curiosidade inútil, um passatempo feminino que será esquecido assim que eu me tornar mãe e me dedicar exclusivamente aos deveres domésticos. Talvez importe mais do que você pensa neste momento. Conhecimento genuíno nunca é desperdiçado, independentemente do gênero de quem o possui. E quem sabe como o mundo pode mudar nos próximos anos. As coisas estão se transformando, lentamente talvez, mas se transformando. Sua geração pode ver oportunidades que a minha nunca teve. À medida que as semanas passavam lentamente, com a regularidade reconfortante das estações, Ana Carolina começou a se abrir mais para mim, como uma flor delicada que aos poucos revela suas pétalas mais internas. Ela me contava sobre seus sonhos mais secretos e íntimos, sobre seus medos mais profundos e paralisantes, sobre suas opiniões cuidadosamente formadas sobre o mundo complexo que a rodeava. Descobri que era uma jovem extraordinariamente inteligente, com uma perspectiva única e refrescante sobre muitas questões que eu havia considerado já completamente resolvidas em minha mente. Suas observações sobre a sociedade, sobre as injustiças que via, sobre as possibilidades que vislumbrava para o futuro, eram sempre profundas e bem fundamentadas. Ela lia vorazmente todos os livros que eu colocava à sua disposição, mas também pensava criticamente sobre o que lia, formando suas próprias opiniões em vez de simplesmente aceitar as ideias dos outros. Joaquim, disse ela uma noite durante o jantar, enquanto a luz suave e dourada das velas dançava graciosamente em seu rosto jovem mas pensativo, criando sombras que acentuavam a seriedade de sua expressão. Você já pensou seriamente, profundamente, em como seria o mundo se as mulheres tivessem exatamente as mesmas oportunidades que os homens? Se pudessem estudar em universidades, trabalhar em profissões respeitadas, tomar decisões importantes sobre suas próprias vidas e sobre a sociedade. Algumas vezes, especialmente depois de conhecer mulheres excepcionais como minha esposa e agora você, respondi, intrigado com o rumo filosófico da conversa e impressionado com a profundidade de suas reflexões. Por que pergunta? Essa é uma questão que a preocupa constantemente. Às vezes, especialmente nas horas silenciosas da noite quando não consigo dormir e fico olhando para o teto, penso intensamente em quantas mentes brilhantes são desperdiçadas diariamente simplesmente porque nasceram no corpo errado. Quantas mulheres poderiam ser médicas excepcionais,
salvando vidas e aliviando sofrimento, administradoras extremamente capazes, transformando negócios e comunidades, até mesmo fazendeiras inovadoras e bem-sucedidas, se tivessem a chance real de desenvolver plenamente seus talentos naturais. Quantas descobertas científicas não foram feitas, quantos problemas sociais não foram resolvidos, quantas obras de arte não foram criadas, simplesmente porque metade da população humana não tem permissão para usar plenamente sua inteligência e criatividade. Você gostaria de ser fazendeira? Perguntei, genuinamente surpreso com a profundidade madura de sua reflexão e tocado por sua paixão pelo conhecimento. Talvez sim, talvez isso me daria satisfação. Ou talvez algo que ainda nem foi inventado, alguma profissão que só existirá no futuro quando o mundo for mais justo e aberto. Mas o que eu realmente gostaria, mais do que qualquer ocupação específica, é de ter a liberdade sagrada de escolher. De poder decidir por mim mesma, baseada em meus talentos e paixões, qual caminho seguir na vida. De não ter meu destino determinado exclusivamente pelo acaso de ter nascido mulher. Suas palavras me fizeram refletir profundamente sobre minha própria atitude em relação ao papel das mulheres na sociedade. Eu havia criado uma situação excepcional em que estava dando a Ana Carolina oportunidades que poucas mulheres de sua época teriam: educação de qualidade, respeito genuíno, voz ativa nas decisões. Mas não havia pensado completamente nas implicações mais amplas e revolucionárias dessa abordagem. Estava desafiando as convenções sociais mais profundas sem nem mesmo perceber completamente a magnitude do que fazia. Ana Carolina, disse eu depois de um longo momento de reflexão intensa, pesando cuidadosamente minhas palavras, e se eu lhe dissesse que você poderia escolher qualquer caminho na vida que desejasse? Que eu a apoiaria financeiramente, emocionalmente e em todos os aspectos, independentemente do que decidisse fazer. Você faria isso mesmo? Perguntou ela, seus olhos brilhando com uma esperança cautelosa mas intensa, mesmo que fosse algo completamente não convencional, algo que escandalizasse a sociedade inteira, algo que trouxesse críticas e problemas para você. Sim, faria. Dentro dos limites do que é possível e seguro, claro. Não posso mudar o mundo inteiro da noite para o dia, mas posso criar um espaço protegido onde você tenha liberdade real para crescer e se desenvolver conforme sua verdadeira natureza. Então, eu gostaria imensamente de aprender mais sobre medicina. Sempre me interessei profundamente por cura e cuidados com a saúde humana. Quando era criança, sempre cuidava com dedicação dos animais feridos que encontrava, estudava intensamente as plantas medicinais que minha mãe usava, lia tudo o que podia encontrar sobre o corpo humano e suas doenças. Sonho em poder ajudar pessoas que sofrem, em poder salvar vidas, em poder aliviar dor e trazer esperança onde há desespero. Medicina é uma profissão extremamente difícil para uma mulher, disse eu cuidadosamente, não querendo desencorajá-la mas também sendo completamente realista sobre os obstáculos que enfrentaria. Seria um caminho cheio de preconceito, resistência e dificuldades inimagináveis. Mas não é completamente impossível. Há algumas mulheres médicas corajosas, especialmente em outros países mais progressistas. Seria uma batalha constante, mas não impossível para alguém com sua determinação. Você me ajudaria verdadeiramente a estudar isso? Mesmo sabendo de todas as dificuldades, mesmo sabendo que seria um investimento arriscado. Se é isso que você realmente quer, se é isso que fará você se sentir realizada e permitirá que use seus talentos para o bem, então sim, absolutamente. Podemos começar com livros básicos sobre anatomia e medicina, posso procurar discretamente tutores qualificados, e ver aonde isso nos leva. Não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que você terá todo o apoio necessário, financeiro e emocional. O rosto de Ana Carolina se iluminou com uma alegria radiante e pura que eu nunca havia visto antes, uma felicidade tão intensa e genuína que me emocionou profundamente e me fez lembrar por que vale a pena lutar contra as injustiças do mundo. Joaquim, você realmente faria isso por mim? Arriscaria sua reputação estabelecida, gastaria seu dinheiro, enfrentaria as críticas inevitáveis da sociedade, tudo para me dar uma chance de seguir meu sonho. Ana Carolina, eu prometi solenemente dar-lhe oportunidades reais de crescer e se tornar verdadeiramente quem você é. Se estudar medicina é o que você quer, se é isso que a fará feliz e realizada, se é assim que você pode contribuir para o mundo, então é isso que faremos. Juntos, enfrentando todas as dificuldades que vierem. Naquele momento transformador, percebi que nossa estranha parceria estava se desenvolvendo em algo muito mais profundo e significativo do que eu havia imaginado no início. Não era apenas sobre proteção ou caridade,
Não era apenas sobre salvar uma jovem inocente de um casamento infeliz. Era sobre possibilidades infinitas, sobre quebrar barreiras antiquadas e injustas, sobre criar um pequeno mundo onde as regras restritivas da sociedade não se aplicavam automaticamente, onde uma pessoa poderia ser julgada por seu mérito, caráter e potencial, não por seu gênero. 3 meses depois de nosso casamento peculiar e não convencional, Ana Carolina havia se transformado completamente. Ela ainda era jovem, ainda tinha muito a aprender sobre a vida, mas havia uma confiança sólida em sua postura que não existia antes. Ela caminhava com a cabeça erguida, falava comigo como uma igual respeitada, expressava suas opiniões livremente sem medo de retribuição ou julgamento, e começava a sonhar concretamente com um futuro que ela mesma escolheria e construiria com suas próprias mãos. Sua transformação era visível não apenas em sua postura física, mas em sua maneira de falar, de pensar, de se relacionar com o mundo. Ela havia descoberto sua própria voz e não tinha medo de usá-la. Havia desenvolvido uma confiança intelectual que a permitia questionar, analisar e formar opiniões independentes sobre assuntos complexos. Joaquim, disse ela uma noite especialmente clara, enquanto observávamos as estrelas brilhantes da varanda ampla, o ar noturno carregado com o perfume doce das flores do jardim, posso te fazer uma pergunta pessoal e talvez indiscreta. Claro, pode perguntar qualquer coisa. Não há assunto proibido entre nós. Você nunca se sente profundamente solitário, vivendo assim, neste arranjo não convencional, sem a intimidade tradicional do casamento? A pergunta me pegou completamente desprevenido, tocando em feridas que eu pensava ter cicatrizado. Às vezes, admiti depois de um momento de hesitação vulnerável. Mas não exatamente da forma que você pode estar pensando ou imaginando. Como assim? Explique-me, por favor. Eu sinto uma falta profunda de companheirismo verdadeiro e íntimo, de conversas profundas e significativas sobre os mistérios da vida, de ter alguém com quem compartilhar não apenas os grandes momentos, mas especialmente os pequenos momentos preciosos da vida cotidiana, uma piada espontânea, uma preocupação passageira, uma alegria simples, um pôr do sol particularmente bonito. Sinto falta de intimidade emocional genuína, de ter alguém que realmente me conhece profundamente, que entende meus medos e sonhos. Mas isso não significa que eu lamente nossa situação atual ou que deseje mudá-la por algo convencional. Porque você tem isso comigo agora, não é? O companheirismo, a conversa profunda, alguém que está aprendendo a te conhecer verdadeiramente. Sim, tenho. E descobri, para minha surpresa genuína, que essa forma de relacionamento pode ser tão significativa e enriquecedora quanto qualquer outra, talvez até mais em alguns aspectos. Talvez especialmente mais, porque é baseada em escolha mútua consciente e respeito genuíno, não em obrigação social ou expectativas externas. Joaquim, você acha que um dia, se eu decidir ficar aqui, se eu escolher realmente ser sua esposa em todos os sentidos da palavra, você acha que poderíamos ter algo verdadeiramente real? Algo que fosse além do arranjo atual, algo baseado em amor genuíno e escolha mútua. A pergunta me fez parar de respirar por um momento, tocando em possibilidades que eu havia deliberadamente evitado contemplar. Ana Carolina, você ainda tem muito tempo para pensar sobre isso. Ainda tem muito para descobrir sobre si mesma, sobre suas capacidades, sobre o que realmente quer da vida. Não precisa se preocupar com essas questões complexas agora. Mas eu quero pensar sobre isso. Preciso pensar sobre isso. Quero entender todas as possibilidades, todas as escolhas que posso ter pela frente. Quero tomar decisões completamente informadas sobre meu futuro, baseadas em compreensão real, não em impulso ou pressão. Então sim, disse eu finalmente, depois de uma pausa longa e profundamente reflexiva, escolhendo cada palavra com cuidado extremo. Se um dia você escolher ficar, se você escolher ser minha esposa de verdade, por amor genuíno e não por obrigação ou conveniência, acredito sinceramente que poderíamos construir algo real, profundo e duradouro. Algo sólido baseado em respeito mútuo, compreensão profunda, carinho genuíno e admiração verdadeira. Mas seria uma escolha completamente sua, feita livremente, sem pressão ou obrigação de qualquer tipo. E se eu escolher um caminho completamente diferente? Se eu decidir seguir meus sonhos de medicina, ou qualquer outro caminho que me leve para longe daqui, para longe de você? Então eu a apoiarei nesse caminho também, com todo o meu coração e todos os meus recursos. Minha promessa permanece absolutamente a mesma, independentemente da sua escolha final.
Sua felicidade e realização pessoal são infinitamente mais importantes do que meus desejos pessoais ou minha conveniência. Ana Carolina assentiu lentamente, parecendo profundamente satisfeita e tranquilizada com minha resposta. Joaquim, obrigada por me dar tempo precioso para crescer. Obrigada por me tratar como uma pessoa com valor próprio, com sonhos e ambições válidas. Obrigada por me mostrar que posso ser infinitamente mais do que o mundo limitado espera de mim. Obrigado você, Ana Carolina, por me mostrar que ainda posso fazer diferença positiva no mundo. Por me dar um propósito novo e significativo quando eu pensava que minha vida útil havia terminado com a morte de Maria. Enquanto ela subia graciosamente para seu quarto naquela noite, seus passos leves ecoando suavemente nos degraus de madeira, fiquei na varanda por um longo tempo, perdido em pensamentos profundos sobre nossa conversa reveladora. Eu havia começado esse arranjo em comum com a intenção aparentemente simples de proteger uma jovem inocente de um destino cruel e injusto. Mas descobri que ela também estava me protegendo de maneiras que eu não havia previsto, me protegendo da amargura crescente, da solidão esmagadora, do sentimento devastador de que minha vida havia perdido completamente o propósito e significado após a morte súbita de Maria. Nosso casamento em comum estava funcionando de formas surpreendentes que eu nunca havia previsto ou imaginado possíveis. Não era o que a sociedade conservadora esperava ou aprovava, não era o que nenhum de nós havia imaginado originalmente quando concordamos relutantemente com o arranjo. Mas era algo profundamente honesto e autêntico, algo sólido e duradouro baseado em respeito mútuo genuíno e crescimento pessoal contínuo. Olhei para as estrelas brilhantes no céu escuro e infinito e sussurrei uma oração silenciosa de gratidão profunda ao Criador. Eu havia feito a escolha moralmente certa naquele dia decisivo quando decidi não tratar Ana Carolina como uma propriedade ou uma obrigação conveniente. E agora, meses depois, estava colhendo os frutos inesperados e preciosos de uma decisão que havia sido guiada não pela conveniência social ou expectativas alheias, mas pela consciência e pelo que sentia ser moralmente correto e justo. O futuro ainda era completamente incerto e cheio de possibilidades. Ana Carolina ainda tinha muitas descobertas importantes e talvez dolorosas pela frente, muitas decisões difíceis e consequentes a tomar sobre seu destino e o caminho que escolheria seguir. Mas eu sabia com certeza absoluta que, independentemente do que acontecesse, ambos havíamos crescido profundamente como pessoas através dessa experiência transformadora e única. Ela havia descoberto sua própria força interior e as possibilidades infinitas que existiam dentro de sua mente e coração, e eu havia redescoberto meu propósito na vida e minha capacidade de fazer diferença positiva e duradoura no mundo. E talvez, no final das contas, fosse exatamente isso que realmente importava na vida. Não os resultados específicos que esperávamos no início da jornada, mas as pessoas que nos tornamos no processo desafiador de fazer as escolhas certas, mesmo quando eram difíceis e impopulares, mesmo quando desafiavam as convenções sociais mais arraigadas. Enquanto me preparava lentamente para dormir, senti uma paz profunda e duradoura que não conhecia há muitos anos solitários. Por primeira vez desde a morte devastadora de Maria, sentia que estava vivendo uma vida que tinha significado verdadeiro e propósito claro. E por mais incerto que fosse o futuro que nos aguardava, eu sabia com convicção absoluta que estava no caminho certo, que havia escolhido o lado correto da história humana.